convidá-los, irmãos, então, essa noite, nesse momento, abra comigo a Sagrada Escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos de número 46 até o verso 52. Vamos concluir mais um capítulo em nossa exposição deste Santo Evangelho. Muita alegria que nós, assim, procederemos. E desde o capítulo 1 temos caminhado, aprendendo do Evangelho e queremos aprender mais ainda. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. Diz-nos assim, a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém. Louvado seja Deus por sua santa palavra. Louvado seja Deus pelo seu santo evangelho. Louvado seja Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pelo seu Santo Espírito. Louvado seja Deus pela sua amada igreja, comprada com seu sangue. Louvado seja o Senhor, que nos visita com poderosa salvação. Magnifica mais uma vez essa noite, Senhor, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. E que a tua voz possa trovejar e despedaçar os cedros do Líbano. Que os nossos corações sejam rendidos a ti em devoção. Que possamos ouvir a voz do Senhor mais uma vez essa noite, Pai. Glorifica o teu nome. O que importa, como diz teu servo, é que ele cresça e que eu diminua. O que importa é que o Senhor seja magnificado mais uma vez. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao fim de mais um capítulo e também ao fim de uma grande sessão que aborda o discipulado cristão na sua compreensão de Cristo e este crucificado, bem como da aplicação dessa verdade bendita ao todo de nossas vidas. Assim nós temos caminhado, assim nós temos observado o Santo Evangelho. Porque nós, como crentes, precisamos do Evangelho. Desde o momento em que cremos, nós precisamos do Evangelho para toda a nossa vida. E como termina essa sessão, como termina esse capítulo? Interessante que essa sessão termina do mesmo modo que iniciou. Ou seja, com o relato da cura de um cego. Volta comigo um pouco no Evangelho de Marcos, capítulo 8, e observa isso. No capítulo 8, nós vemos aqui o Senhor Jesus, né, essa sessão aqui no capítulo 8, versículo 22, onde inicia o que é chamado por muitos estudiosos como a grande sessão do discipulado cristão. E ela inicia exatamente com a confissão de Pedro, e ela é precedida pelo milagre em que Cristo abre os olhos ao cego. E o cego de Betsaida, lembra quando nós pusemos aqui esse texto? O Senhor chama aquele homem, coloca as mãos sobre ele, e ele ainda não tem a visão totalmente curada, e o Senhor novamente ali o toca e ele passa a ver. E daí nós passamos a compreender e a observar Cristo mais intensamente revelando a si mesmo, e revelando a si mesmo no propósito da sua crucificação, compreendendo Cristo e este crucificado. Por 3 vezes, até o final do capítulo 10,
o Senhor fala da sua morte, da sua ressurreição, da necessidade da sua missão, do cumprimento da mesma, e conclui, como nós vimos no capítulo 10, veja, no versículo 45, quando ele diz que o próprio Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E como isso é soberanamente didático, como isso é pelo Espírito Santo designado para nos ensinar. Ou seja, Marcos, guiado pelo Espírito Santo, ele nos ensina que o problema dos discípulos, bem como o nosso, consiste em uma cegueira persistente e perturbadora, oriunda do pecado. Qual o problema que nós enfrentamos? O problema é, de fato, enxergarmos. O problema é sempre a cegueira. E é interessante, lembra que quando Jesus entra no barco com eles, ele fala para eles, cautelai-vos do fermento dos fariseus, e eles dizem, é porque não trouxemos pão a Jesus. Será que ainda não compreendeis? Tende olhos e não vedes, não compreendeis, não viste o sinal da multiplicação. E de fato, quando nós prosseguimos, nós vemos que essa cegueira perturbadora, que é oriunda do pecado, ela é a razão das picuinhas infantis que marcam a trajetória dos discípulos. Isso é muito interessante para nós, como cristãos, compreendermos. E é algo que é muito importante nós trazermos em consideração. Nós temos dificuldade de entender o Evangelho. Claro, o Evangelho é a revelação, Cristo se revela a nós, nos liberta dos nossos pecados, do domínio do pecado. Mas, embora iluminados por Cristo, nós assim ainda temos essas picuinhas infantis, essas demandas que não refletem a maturidade da fé cristã. E nós demoramos em aprender, demoramos a ver, demoramos em maturar. Isso é um fato. E é maravilhoso nós observarmos isso nos próprios discípulos. Jesus falava constantemente para eles. O reino de Deus não é assim, o reino de Deus é dessa forma. E eles ficavam, como nós vimos em nosso sermão anterior, buscando posições de honra, buscando se destacarem. Os outros 10 se indignaram porque a mãe de Tiago e João fez aquele pedido juntamente com eles. A indignação dos mesmos mostra que ainda eles eram muito infantis. A visão ainda era turva. E Marcos, claro, ele aqui conduzido pelo Espírito, nesse quadro belo do Evangelho, ele começa com a cura do cego de Betsaida, mostrando que paulatinamente eles iriam ver. E ele conclui aqui esse texto, essa sessão, mostrando outra cura de outro cego. No caso, Mateus vai dizer que são 2 cegos. Marcos e Lucas fixam em Bartimeu. E o que é que Marcos quer nos ensinar com isso? Marcos quer trazer aos nossos olhos que aqui está aquele que abriu e que abre os olhos aos cegos. Aquele que abriu e abre os olhos aos cegos. Qual é então a nossa noite? O que é que nós buscamos aqui essa noite? O que é que nós queremos essa noite? Por que estamos aqui? Queremos que essa seja uma noite de mais visão para a glória de Deus. Amém? Essa seja uma noite em que os nossos olhos sejam mais abertos, possamos enxergar melhor, possamos ver melhor, e somente o Santo Evangelho pode abrir mais ainda os nossos olhos. Nessa noite eu quero considerar com os irmãos apenas 3 pontos nessa sessão, nessa perícope aqui de Marcos, no capítulo 10. Quero que nós observemos em primeiro lugar a cegueira e a miséria de Bartimeu. Na sequência, os irmãos percebem o seu clamor persistente e a visão e direção concedidas àquele homem. Veja, Marcos relata aqui para nós, Marcos 10, versículo 46, que Jesus ele estava se dirigindo a Jericó. Aí surge aquela questão que
Outro evangelista vai dizer que ele está saindo de Jericó. E isso é muito fácil de se compreender. Alguns vão até entender que, alguns vão relatar que o cego começou a clamar na hora que ele entrou e Jesus atendeu ele só na saída. Outros vão falar da realidade da Jericó que foi reconstruída por Herodes. Então Jesus poderia estar assim saindo da Jericó velha, entrando na Jericó nova. O fato é que o relato apresenta para nós um homem à beira do caminho. E Marcos, Lucas, Mateus relatam que eles estavam ali, eles eram cegos, mendigos. Ele poderia ter descrito outras coisas concernentes a esse homem. Talvez, na nossa época, nos nossos dias, dizer que alguém é cego já é algo que não se pode mais dizer, não é? Como é que tem que se dizer? É o quê? Deficiente visual, né? Não pode mais dizer que é cego, porque isso, enfim, não é interessante, não é? Então, quando a Bíblia fala um homem que era aleijado, não, ele é um deficiente físico, não pode usar esses termos, né? Ainda mais nos nossos dias, né? Em Marcos, alguém pode dizer assim, puxa, que relato um tanto, talvez, preconceituoso, ou que enfatize apenas o aspecto de que o homem é cego e ele está pedindo esmola. Qual o problema quanto a isso? Não seria essa uma descrição um tanto negativa, um tanto preconceituosa? Marcos poderia ter relatado outras coisas. Por exemplo, Marcos é o único que vai dizer que ele é filho de Timeu, né? Bartimeu significa isso, que ele é filho de Timeu. Mas isso, irmãos, foi determinante, de fato eu creio que é determinante, ou seja, descrever seu estado antes de encontrar o Mestre. Descrever a sua vida antes do seu encontro com o Salvador. Ou seja, uma vida miserável, uma vida a qual ele vivia, sem nenhuma perspectiva, de fato, sem nenhuma visão, podemos dizer literalmente e também metaforicamente. E o que isso é importante para nós? Os discípulos estavam ali buscando grandeza. Os discípulos estavam ali preocupados com posições à esquerda e à direita. Os discípulos estavam preocupados com o que haveriam de herdar no reino de Deus. Mas Marcos destaca que o que chamou a atenção de Jesus para um homem foi sua condição de miséria, a sua condição de perdido, a sua condição de uma vida totalmente degradada por conta do pecado. O caminho, irmãos, para a verdadeira visão sempre consistirá no conhecimento verdadeiro de si mesmo. O fato é que isso vem ao homem unicamente com o encontro de Cristo, encontrar o Senhor. A presença do Senhor, ela revela a fealdade da nossa existência. A presença do Senhor revela a miséria dos nossos pecados. A presença do Senhor revela a cegueira na qual nos encontramos. A presença do Senhor mostra que a nossa vida não tem objetivo, não tem meta, não tem significado, consiste apenas em se viver nesse mundo à parte do Senhor, literalmente à margem da compreensão de quem Ele é. Era isso que os discípulos precisavam compreender. Embora o Senhor tenha chamado alguns com uma certa condição, né? Tiago, João trabalhavam com pesca, Mateus na coletoria, outros, mas o fato é que todos precisavam se enxergar à semelhança deste cego, sem a visão correta e com vidas miseráveis, e serem gratos por isso, e entenderem que precisavam sempre do Senhor para se enxergarem melhor. A miséria e a cegueira, elas caracterizam a vida humana a parte de Deus. Essa é uma verdade escriturística incontestável. Nós poderíamos citar aqui muitos textos das Escrituras quanto a essa verdade. Veja, abre comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Mesmo se tratando do povo que tinha certo conhecimento de Deus, nós sabemos que provavelmente também o filho de Timeu tinha, Bartimeu tinha. Mas veja como o profeta Isaías se dirige à nação dos seus dias, embora com uma compreensão, embora com tão grande revelação ali da palavra de Deus concedida a Israel. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, veja, o profeta nos diz, a partir do versículo 4, está escrito: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões
chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Como é descrita a condição do povo de Israel ao se afastar do Senhor, uma vida miserável, uma vida chagada, uma vida realmente em que da cabeça até o pé, e isso, claro, significava a condição espiritual deles. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, mais uma vez se referindo a Israel, principalmente no fato de o Senhor fazer de Israel o seu povo, fazer do povo de Israel uma nação que o servisse. A maneira como é descrito aqui a situação do povo antes de conhecer o Senhor é realmente impactante. O profeta Ezequiel diz no capítulo 16, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e diz assim: diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem, o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Ou seja, vocês não têm pedigree, vocês não têm nobreza. Teu pai era morreu e tua mãe era etéia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem estregada com sal, nem envolta em faixas, não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas, compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Essa é a situação do homem sem o conhecimento de Deus, e essa é a percepção que nós temos que ter acerca de nós mesmos, se nos afastarmos do Senhor, ou se a soberba tentasse assenhorar do nosso coração. O que era a nossa vida sem Cristo era uma vida na miséria, era uma vida à margem do caminho, e aqui no contexto de Israel, a realidade de um aborto lançado na estrada. Passando eu junto de ti, vi-te a revolver no teu sangue e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Todos nós fomos encontrados a nos revolvermos nas imundícies do nosso pecado. Essa foi a história de Timeu, e era isso que os discípulos precisavam entender. A mania de grandeza, a busca por glória, era algo que precisava ser esmagado, mas para eles enxergarem isso, eles precisavam ver. E ali estava diante deles Jesus de Nazaré, que poderia, e de fato assim, abrir os olhos aos cegos. Observando de forma mais didática ainda, Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala, como se encontra a humanidade, seja judeus, sejam gentios. A condição miserável de Bartimeu, o milagre ali descrito e colocado ali por Marcos, é para destacar exatamente isso. O Senhor nos encontra em miséria, e o fato de alguém se encontrar com Cristo sempre tornará evidente sua miséria e a sua cegueira. Romanos 3, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer, não sobrou nem um homem. Garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Veja, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. É interessante que até mesmo no que concerne aos crentes, nós vimos isso já no texto de Isaías, mas eu quero observar com os irmãos também textos do Novo Testamento, quando os mesmos, ou seja, os crentes, se esquecem do Senhor, quando os crentes deixam de andar de acordo com a palavra de Deus, quando essa cegueira perturbadora se intensifica, quando a névoa começa a tomar mais de conta da visão. As Escrituras não poupam as palavras duras para descrever o estado caótico de uma vida que novamente envereda por caminhos tortuosos. 2 Pedro, o apóstolo Pedro, ele entende isso, Ele passou por isso. 2 Pedro capítulo 1, Pedro vai dizer no versículo 9, lembra? Já falei isso aqui para os irmãos. Nós enxergamos
o Senhor por revelação, mas nós precisamos sempre andar à luz da revelação. Paulo, orando aos Efésios, enquanto se abre 2 Pedro, ele diz que ora para que os olhos dos corações dos Efésios sejam iluminados. Versículo 9, Pedro vai dizer na sua segunda epístola, capítulo 1, pois aquele a quem estas coisas, ele diz, não estão presentes, é o que, irmãos? Cego. Pedro diz, se dirigindo à igreja, se vocês não associam conhecimento à virtude, o poder de Deus, se vocês não crescem nessas graças, qual a diferença de vós para Bartimeu? Vocês estão cegos. A cegueira, irmãos, ela teima em voltar. Os discípulos estavam do lado do próprio mestre, andando com a própria luz da vida. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Mas eles não conseguiam enxergar. Apocalipse capítulo 3, numa das reprimendas mais duras, dirigidas às 7 igrejas, nesse caso a Laodiceia, o Senhor diz àquela igreja que se considerava bem, pois estou rico, diz a igreja, versículo 17, pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és, está escrito na Bíblia de vocês? Infeliz. Algumas Bíblias trazem o que aí? Desgraçado. O que mais? Miserável. Pobre. O que mais? Cego e nu. Veja como é importante isso. Nós temos que ter o cuidado, porque a igreja de Laodiceia voltou a essas condições de miséria e cegueira. Um crente pode voltar sim a essas condições. Não estamos falando aqui de perda de salvação. Isso não é uma coisa que passa a nossa realidade teológica. Mas sim, estados realmente lastimáveis em que um crente pode chegar, com coisas tão próximas diante de si, com verdades tão altaneiras, mas se enxergar, se saber viver a vida. O fato, irmãos, é que quem enxerga a sua cegueira. Bartimeu sabia que era cego. Ele sabia que ele era cego. Ele sabia que precisava de ajuda. É rico quem enxerga a sua pobreza. Bem-aventurado, a Bíblia fala isso, né? Os pobres de espírito. E o caminho para a cura consiste em assim confessar ante o conhecimento de Deus na face de Cristo. O fato é que Cristo nos encontrou à beira do caminho, Cristo nos encontrou à margem, miseráveis e cegos. E nós precisamos sempre seguir Ele, como Bartimeu, nós vamos ver aqui na sequência, seguiu, para que a cegueira novamente não venha a ser uma realidade, a própria miséria, e nós possamos assim continuar caminhando junto ao Senhor da glória. Você já se percebeu miserável? É muito importante isso para a experiência de salvação na vida de um homem. Você já se percebeu miserável pecador? Ou você simplesmente considera a sua religiosidade, o fato de você ter crescido na igreja, ou o fato do seu conhecimento teológico ser apurado? É muito importante isso, você se perceber miserável pecador. Você já viu a sua cegueira? Você entende que você tem um coração enganoso e que precisa constantemente de Jesus para continuamente manter os seus olhos limpos e abertos, para que você não seja enredado pelo engano do seu coração, como diz o profeta Jeremias. Se você se vê miserável, no sentido de dizer, Senhor, sem ti eu não sou nada. Eu lembro de Spurgeon, quando ele viu um homem caído na sarjeta, embriagado, ele disse, ali estaria Charles Haddon Spurgeon, se não fosse a graça de Deus. Você se percebe assim, você enxerga a necessidade de precisar ver melhor. O fato, irmãos, é que, como ele estava passando por Jericó, ele está passando, eu creio também, agora e socorrerá os cegos e miseráveis que clamam por ele. Jesus nunca deixa de atender o clamor. Volta comigo para Marcos capítulo 10, é exatamente isso que eu quero destacar. Quando a pessoa
ela é confrontada pela beleza de Cristo, a presença de Cristo. Lucas vai dizer que, no texto paralelo, que Bartimeu ouve o tropel da multidão. E ele pergunta o que é, o que está acontecendo, o que é isso aí? Ele não enxerga. Mas ele se interessa em saber o que é. E dizem para ele, é Jesus de Nazaré que está passando. E ele então passa a clamar, né? E o fato é que o clamor de Bartimeu, o clamor do filho de Timeu, o clamor dos dois cegos, no caso Mateus relata assim, mas Marcos e Lucas destacam aqui o filho de Timeu, ele se sobrepõe às vozes. É um clamor persistente. Nós não temos nem ideia de como é isso, né? Uma multidão passando, a gente está aqui no pátio conversando, né? Uma multidão, nós aqui, uma multidão de 300 pessoas às vezes, contando os irmãos aqui no auditório também. E experimente, se você aqui no começo do auditório chamar alguém aqui do nosso pátio lá no final, né? É realmente complicado, às vezes você fica acenando, tentando elevar a sua voz. Imagina as pessoas ali caminhando com Jesus. Mas Marcos faz questão de detalhar o clamor do cego, e ele então clama, né? Está escrito para nós assim, no verso 47, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus! Ajudado pelo microfone, fica mais fácil para mim, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. E que nós podemos aprender como deve ser a oração de um homem que enxerga. A oração de um homem que enxerga a sua cegueira e a sua miséria. Como é que tem que ser? Bartimeu, em primeiro lugar, reconhece a majestade de Jesus. Ele explicitamente afirma. Vejam, dizem para ele no verso de número 47, é Jesus o Nazareno. Mas ele não diz, Jesus de Nazaré. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele reconhece que Jesus de Nazaré é o Cristo. Ele não se importa com as possíveis críticas e censuras que possam surgir. O que é um homem desse? Sabe de nada, não vê nada, é um miserável, dizendo que Jesus de Nazaré é o Cristo. Ele não se preocupa com isso. Mas ele clama ao Senhor. Na sequência, nós vemos que ele enfatiza a sua necessidade de Deus. Ele clama por misericórdia, ele clama por compaixão. De fato, ele está dizendo, Senhor, tem pena de mim. Olha o meu estado. Olha a minha condição. Ele sabia que não podia deixar passar essa oportunidade. Ele é persistente no clamor, ele é persistente na oração. É belo observar que, mesmo ante a oposição e ao desânimo, né, alguns textos paralelos dos evangelhos vão dizer que a multidão diz, rapaz, deixa de zoada, ô bicho zoadento. Aqui no Ceará, né, a multidão no Ceará, Jesus passando, deixa de zoada, deixa de ser gasguito. Ele não se importou com isso. Meu filho faz uma zoada medonha, te cala, homem. Que meu filho perdeu nos olhos e ganhou na garganta, né? Como isso é necessário, inerente a uma vida de oração? Eu acho muito importante considerar isso. E claro que nesse quadro belo do relato do Evangelho, nós temos o ensino, né, a didática. Quando Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, o que ele ensina para nós? Orai sem cessar, clamai sem cessar, persistam. Paulo escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo 4, ele vai dizer, perseverai na oração. O próprio mestre ensina para nós, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, pedi, dá-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abre-se-vos-á, peça, clame, bata, que ele vai atender o seu clamor. Se você se enxerga miserável, pecador, carente de visão, Jesus atenderá o seu clamor. Outro ponto específico que eu observo aqui é o pedido, né? Jesus chama ele e pergunta, o que queres que te faça? Mas peraí, né? Alguém vai dizer assim, por que Jesus faz essas perguntas óbvias? Né? Jesus queria que ele expressasse a sua necessidade. Jesus queria
travar com Ele aquilo que seria um rumo constante da sua vida. O que é, irmãos? Oração. Eu quero ver você falar comigo. Vamos conversar. Eu sei o que você precisa. Mas eu quero que você me diga o que você precisa. Porque isso vai estabelecer entre nós intimidade, comunhão. É semelhante o fato de Gênesis capítulo 3, né? A gente vê isso, Senhor, Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Deus queria que Adão soubesse onde ele estava. É claro que Deus sabe de todas as nossas necessidades, mas o Senhor quer extrair de nós isso, nesse relacionamento, na vida de oração. E Ele é muito específico, eu acho isso muito belo. Veja no verso de número 51, respondeu o cego. Né? Marcos coloca, respondeu o cego. Né? Ele não tem nem nome. Né? Mestre, que eu torne a ver, eu quero ver. E eu acho isso muito belo, sem floreados, sem ensaios, sem belas palavras. Eu preciso ver, Senhor. Meu problema é que eu sou cego. Tiago capítulo 4 é interessante porque eu creio que nós perdemos muito, porque nós não sabemos muitas vezes como pedir. E nós achamos que para pedirmos, nós precisamos de muitas coisas, precisamos estar diante de Deus. Como Bartimeu chegou diante de Jesus, ele disse, olha, Senhor, eu quero falar contigo, tu que estás aí realmente uma missão gloriosa, potentosa, caminhando, fazendo a tua obra, anunciando o Evangelho de forma única. Ó Senhor sublime, que desceste da tua glória e vieste nos visitar. Jesus, me ajuda. Jesus, eu quero ver. Tiago capítulo 4, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Não oram, vocês não pedem, vocês não oram, vocês vivem a busca de resolver os problemas de vocês, a miséria de vocês, a cegueira de vocês. É hora de clamar. É hora de pedir, é hora de dizer, Jesus, eu quero ver. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Assuma, irmãos, é que a chegada da visão, ela está sempre de mãos dadas com a oração. Vê mais quem ora mais. Que beleza isso, né? O cego já estava vendo, ali espiritualmente. Ele sabia que Jesus era poderoso para curar ele. E o fato é isso, sempre que uma pessoa está começando a ver, pode observar, ela está exercitando a oração. Veja como tudo isso está conectado, né? Como Paulo ali diz em Romanos capítulo 10, citando o profeta Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Está aqui, Marcos 10. O filho de Timeu está invocando, Jesus, filho de Davi. Oração que adora, que reconhece que Jesus é o Cristo. Oração que se humilha, que diz, tem pena de mim, eu sou miserável, pecador, tem misericórdia de mim. Oração que persiste, mesmo sob pressão, mesmo sob as falas de desânimo, não vai dar certo, vai sim dar certo. O Senhor não vai te ajudar, vai sim, Ele vai me ajudar. E a oração que é objetivo diante do Senhor. Jesus, tem compaixão de mim. Irmão, irmã, não desista de clamar. Eu tenho aprendido isso na minha vida e é uma lição que a gente precisa aprender sempre, né? Enxergar mais, clamando mais. Não desista de clamar, parece demorado, mas Ele atenderá a sua oração. Não se intimide antes que querem calar o seu clamor. Clame a Ele, persista, pois Ele chamará aquele que o chamou. Então, quando você menos esperar, você vai dizer, Senhor,
Ele vai dizer: eis-me aqui. O que é que eu posso fazer por você agora? Evangelho de Marcos, capítulo 10, para nós concluirmos, além da proximidade com o Senhor trazer a percepção da miséria e da cegueira, que leva ao clamor persistente por ajuda do Mestre, aquele que pode abrir os olhos, nós vemos aqui que a cura traz visão e direção. O texto sagrado nos diz que, no verso 52, observa comigo. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, seguia Jesus, estrada fora. Evangelho de Lucas, abra comigo no texto, capítulo 18, é o texto paralelo. Lucas vai trazer ainda uma descrição muito maravilhosa, quando ele diz o seguinte, verso de número 42, então Jesus lhe disse: recupera a tua vista. Lucas 18, 42. A tua fé te salvou. Verso 43, imediatamente tornou a ver e seguiu. Olha como ele relata aqui, Lucas, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Marcos nos relata como o clamor persistente foi recompensado. O Mestre te chama, não é? Ele te chama. O texto paralelo de Mateus vai dizer que o Mestre se condoeu quando ele viu aquela situação, ele ficou condoído da condição. O Senhor, ele de fato tem pena, misericórdia de nós. Imediatamente, o filho de Timeu lança a capa de si. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. O texto diz que, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Essa capa é onde ele deitava em cima dela e ficava ali na rua. O fato é que ele lança a capa de si. Isso indica para o filho de Timeu a certeza de não mais voltar para ali. Ele sai dali sabendo que miséria, não mais. Cegueira, não mais. Ele me chamou. Se ele me chamou, tudo mudou agora. Ele sabia pela fé que a sua vida iria tomar uma nova direção. É o que está em 2 Coríntios 5,17, né? Nós conhecemos o texto de cor. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas o quê? Se passaram, eis que tudo se fez novo. A visão de Bartimeu, ela não é apenas física, mas espiritual. Isso é maravilhoso porque os olhos dele são abertos. E claro que Jesus, ele curou muitas pessoas. O Evangelho de João diz que Jesus fez muitos outros sinais que não estavam ali registrados. Nem todos voltavam para agradecer o Mestre, nem todos continuavam seguindo o Mestre. Mas o fato é que, quando ele voltou a enxergar, Bartimeu não procurou outro caminho. Ele não pensou em planos ou propósitos que com certeza ele havia concebido outrora, caso pudesse voltar a enxergar. Não é um fato isso, nós podemos conjecturar isso. Com certeza Bartimeu disse: meu Deus, se eu voltasse a ver, ou eu ia viajar para algum lugar, né? Ou, rapaz, eu ia me dedicar a uma carreira, rapaz, eu ia trabalhar, eu queria olhar, se voltasse a enxergar. Os planos, os projetos, com certeza ele tinha. Meu Deus, se saísse dessa condição de miséria, eu ia viajar para algum lugar, eu ia sair dessa cidade, né? Com certeza ele tinha planos. Mas ao ver Jesus, tudo mudou. Ele o seguiu. O texto diz isso. E é sempre assim, irmãos, a graça irresistível, a beleza de Cristo faz com que o coração regenerado considere tudo como refúgio ante o conhecimento sublime de Cristo. Filipenses capítulo 3, e aqui eu quero que os irmãos entendam, Bartimeu, ele não só recupera a visão física, ele vê quem é Jesus. E ele não quer mais sair de perto de Jesus. Não é isso que Paulo diz? Sendo Paulo, vamos dizer, ainda muito mais bem posicionado do que o pobre do Bartimeu, mas Paulo também, claro, se via como miserável, ele diz isso. O principal dos pecadores ele era. Filipenses 3,8, Paulo diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus,
meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. E é interessante que no verso 12 ele fala isso, não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. O fato é que quando alguém enxerga Cristo, é conquistado por Ele, é vencido por Ele, é tomado por Ele e não quer outra vida senão seguir a Cristo. Isso é prova da visão. Jesus não é um apêndice, Jesus não é um conceito interessante a se considerar, uma filosofia de vida em que você possa melhor viver. Jesus, de fato, se torna propósito de vida, porque Ele é a própria vida. Como nós vimos, Lucas nos afirma que ele seguia louvando a Deus. Romanos 11, abre comigo a Escritura, e é assim que eu observo isso, né? É claro, isso não estava totalmente delineado ainda, vamos dizer assim, podemos dizer, no castelo teológico de Bartimeu, não com palavras ainda. Claro que nós, quando cremos no Senhor, mas o fato é esse, o conhecimento, a visão verdadeira redunda em culto. Por isso que ele sai adorando a Deus. Por isso que todo aquele que vê, todo aquele que ouve a voz de Cristo, que tem os olhos abertos, que é retirado da miséria, se torna um adorador. E Paulo, já aqui, né, claro, vamos dizer assim, no ápice da sua compreensão, depois de considerar toda a grandeza do plano redentor, em Romanos 11, no verso 33, ele vai para a sua máxima doxologia: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas a ele, pois a glória eternamente. Amém. Teologia, culto, teologia se traduz em culto. Ver a Cristo leva o homem ao culto, à verdadeira adoração, a glorificar o único Deus que fez os céus e a terra. Aqueles que vêm a Cristo passam a adorar o Pai em espírito e em verdade. É assim com a mulher no poço ali em Samaria. Isso é maravilhoso. Porque aí eu faço uma aplicação aqui para essa realidade, esse parênteses pastoral. Eu não consigo entender um crente se ausentar de culto. Não sei se você está doente, está em viagem, alguma coisa de trabalho, mas mesmo assim você fica com cuidado de que o seu trabalho, a sua viagem, a sua vida não lhe impeça da prioridade da adoração. Bartimeu não diz: Jesus, aguarda aí. Teve gente que disse isso: deixa eu primeiro sepultar o meu pai, deixa eu primeiro, enfim, resolver essa questão. Ele, não é assim. Bartimeu não precisou ser orientado. Ele viu Jesus e sabia: eu tenho que adorar. Eu estou enxergando e agora estou enxergando para cultuar. Culto é o ápice. Não é assim que ensinam os catecismos? Qual é o fim principal do homem? Qual é? O fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é maravilhoso. Nós vemos aqui uma obra profunda na vida desse homem. Ele vai seguindo Jesus, estrada fora, pelo caminho, glorificando a Deus, glorificando a Deus. E o que é maravilhoso é que Lucas ainda diz que os outros viram isso e ficaram louvando a Deus também. Ou seja, aqueles que vêm a Cristo passam a adorar o Pai em espírito e em verdade, deixando após si um testemunho da grandeza de Deus que impacta a vida de outros. Ou seja, você ser um adorador, por Deus abrir os seus olhos, por Deus lhe tirar da miséria, isso é maravilhoso na evangelização. Evangelho de João capítulo 4, nós estamos aqui citando o texto da mulher samaritana, mas deixa eu mostrar para os irmãos essa realidade. Além do Senhor falar, no verso 23, vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Verso 24, Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem assim. O Senhor está buscando adoradores assim. No verso 42 do Evangelho de João capítulo 4, o texto nos diz assim: e dizia uma mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmo temos visto e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A mulher também impactada, a mulher samaritana,
Ela passa a adorar a Deus e passa a falar de Cristo e outras pessoas são impactadas. Veja a visão que me atinge, a visão que abre os meus olhos, passa a ser luz. Aquele que é luz do mundo faz com que nós também sejamos luzeiros do mundo de trevas. A verdadeira visão traz mudança de vida que redunda em culto e testemunho. A verdadeira visão. É isso que acontece com o filho de Timeu. Você viu Jesus? Você viu o Mestre? Então siga-o. Você viu o Mestre? Então adore-o. Você viu o Mestre? Então anuncie as riquezas insondáveis daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos, irmãos, cada vez mais enxergar. Nós precisamos ver melhor. Marcos conclui essa sessão do discipulado cristão. Nós precisamos entender Cristo e esse crucificado, o Evangelho em nossas vidas. Mais uma vez, com esse quadro, essa história maravilhosa de Cristo curar o cego, nos apresenta a necessidade de sempre trazermos à memória, você que já foi iluminado pelo Senhor, a necessidade de Cristo, a necessidade de enxergar, a necessidade de clamar, a necessidade de olhos mais apurados para um culto que seja de fato agradável ao Senhor. Abre nossos olhos, Senhor. Abre, Senhor, nossos lábios em clamor constante a Ti. Guia nossos passos, Senhor, para sempre, para Te seguirmos em adoração. Que possamos, à semelhança do filho de Timeu, dizermos: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém.